eu gravar a aula. Quadriláteros. Os quadriláteros, gente, são polígonos que são formados por 4 lados, tá? Figura plana, formada por 4 lados, construídas por linha poligonal, simples e fechada, tá? É um polígono. Polígono, pessoal, é uma figura que é formada por linhas retas e fechadas, tá? Se tiver uma linha curva, não posso dizer que isso aqui é um polígono. Se as linhas se cruzarem, embora seja feito por linhas retas, mas também não é um polígono, tá? Para ser polígono, tem que ser formado por linhas retas, ser fechadas e não se cruzam, tá? Essas linhas formam uma figura plana que tem os ângulos aqui dentro, que a gente já viu essa parte de polígonos. Agora, aqui a gente vai aprofundar um pouco mais apenas nos quadriláteros, que são os polígonos de 4 lados, tá? Aí ele traz na primeira página do livro um resumo das propriedades dos quadriláteros mais importantes aí que a gente precisa saber. Então vamos analisar. O primeiro quadrilátero que aparece aqui é um trapézio, ó. O trapézio é formado por 2 lados paralelos. Esse lado AB, deixa eu diminuir isso. Esse lado AB com esse lado BC. Isso aqui é chamado de base menor e base maior. Esses lados são paralelos porque mesmo que eu alongue eles aqui, ó, eles não vão se cruzar. Tá? Os lados paralelos, eles não se encontram, não se interceptam, não se cruzam, tá? No trapézio, esse lado aqui menor é chamado de base menor e esse aqui base maior, tá? 2 lados paralelos. Esse símbolozinho aqui quer dizer paralelos, tá? Os ângulos relativos ao mesmo lado, transverso ou oblíquo, são suplementares. Os ângulos relativos ao mesmo lado. O que ele quer dizer? Ó, os ângulos dessa base menor, A e B. Não, tem de cá. Quatro ângulos. Se é um quadrilátero que tem 4 lados, então ele tem 4 ângulos internos aqui também. Aí aqui ele diz, os ângulos relativos ao mesmo lado, transverso ou oblíquo, são suplementares. Aqui, ó. Esse lado aqui, AD, os ângulos que estão aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo D, são suplementares. E desse de cá, ó, o ângulo B com o ângulo C é suplementar. O que é C suplementar? A soma dos dois é igual a 180. Ó, aqui que está de vermelho são os lados paralelos. A base menor e a base maior. Esses outros 2 lados aqui que eu botei de verde são os lados oblíquos. Esses ângulos que estão do mesmo lado aqui, ó, no caso o ângulo A e o ângulo D, a soma dos dois tem que dar 180. A mesma coisa para o lado de cá, ó, o ângulo B com o ângulo C, a soma dos dois tem que dar 180. Certo, pessoal? Há 2 propriedades importantes. Tem 2 lados paralelos, tem esses outros 2 lados oblíquos, e a soma desses lados, ângulos que estão do mesmo lado, são suplementares. Se eu somar os dois, tem que dar 180. Existem outras propriedades? Existem outras propriedades para o trapézio, existe classificação de trapézios, mas por enquanto a gente vai ficar só nessa propriedade aqui, tá? Só a parte inicial, introdutória do trapézio. A gente sabe que tem 2 lados paralelos, que é a base menor e a base maior, 2 lados aqui, ó, de verde oblíquos, e que os ângulos que estão do mesmo lado são suplementares, ou seja, a soma dos dois tem que dar 180 graus. No ano que vem, a gente finaliza o trapézio, tá? A gente vê a classificação e as outras propriedades do trapézio. Depois do trapézio, pessoal, a gente tem... Ano que vem? Ano que vem, é matéria do 8º ano depois. Ah, tá. Depois do trapézio, nós temos o paralelogramo. O paralelogramo é como se fosse um retângulozinho, só que ele é tombadinho, ó, tá? Olha as propriedades que ele traz aqui pra gente. Lados opostos paralelos, ou seja, opostos são os lados que estão de frente para o outro.
Ó, então, o lado AB é paralelo com esse lado DC. Mesmo que eu alongue esses lados, eles nunca vão se encontrar. Esse lado AB é paralelo com esse lado BC. Mesmo que a gente alongue os lados, eles nunca vão se encontrar. Então, eu tenho dois pares aqui, ó, de lados paralelos. Tá? Falou que é lado oposto, então quer dizer que eles são paralelos, não vão se cruzar. Depois, ângulos consecutivos suplementares. Consecutivos é um atrás do outro, consecutivos. Suplementar. Suplementar quer dizer que a soma dos dois dá 180. Ou seja, ó, esse ângulo A, o ângulo B está do lado dele, né? Então, eles são consecutivos. Então, o A mais o B tem que dar 180. O ângulo B com o ângulo C, ó, um do lado do outro, também são consecutivos. Então, o B mais C, os dois juntos somados, tem que dar 180. O ângulo C com o ângulo D, um do lado do outro. Então, o C mais o D também é suplementar. Se eu somar o ângulo C mais o ângulo D, tem que dar 180 graus. Aqui o ângulo D e o ângulo A também é um do lado do outro, então são consecutivos. Então, o D mais o A, quando somados, também tem que dar 180 graus, tá? Então, um ângulo do lado do outro são suplementares, ou seja, a soma de um com o outro tem que dar 180. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo A aqui fosse 80. Quanto então que teria que ser o ângulo B? O quê? Ó, vamos supor que esse ângulo A fosse 80 graus. Quanto então que teria que ser o ângulo B? Sendo que A e B são consecutivos e são suplementares. 90? O que significa ser suplementar? Suplementar que tem que é igual ao outro. A soma dos dois tem que ser igual a 180. 180. Então, ó, eu tenho o ângulo A que mede 80, mais o ângulo B que eu não sei, a soma é o quê? 180. Você tem que interpretar o exercício para conseguir fazer. Na hora de aplicar essas propriedades, tem que ter interpretação, tá? Ó, A e B são consecutivos. Se eles são consecutivos, aqui no paralelograma, eles são complementares. O que significa ser complementar? Que a soma dos dois ângulos tem que dar 180. Ou seja, o A que vale 80 mais o B, somados, tem que dar 180 graus. E aqui, então, ó, depois que eu montei, eu resolvo a equação de primeiro grau. Acho o valor de B, que é igual ao quê? 100. Tá? Então, aqui, ó, segunda propriedade. Ângulos consecutivos são suplementares. Ângulo que está um do lado do outro, ó. O A mais o B, a soma dos dois tem que dar 180. O B mais o C, a soma dos dois tem que dar 180. O C mais o D, a soma dos dois tem que dar 180. O B mais o A soma dos dois tem que dar 180 graus, porque são consecutivos, um do lado do outro. Depois disso, a outra propriedade que ele traz aqui, ele fala de diagonais. O que é diagonal, pessoal? Que liga um vértice a um vértice oposto. O vértice A vem aqui ao vértice C. O vértice D liga aqui no vértice B. Quando eles se encontram aqui, ele forma o quê? Um ponto médio, tá? Um ponto médio. Ah, e divide, então, ó, essa diagonal AC foi dividida em duas partes. AM e depois MC. Esses dois lados têm a mesma medida, tá? Que eu acho que aí tá com... Aí, ó, tem a mesma medida. Mesma medida. A mesma coisa acontece com a diagonal DB. Ó, o ponto médio divide ela em duas partes. DM e MB. DM, se medir duas linhas, o MB também tem que medir duas linhas, tá? Ó, diagonais que se encontram em um ponto médio, tá aqui o Mzinho, é quando as diagonais se encontram. E essas diagonais são divididas em outros dois segmentos congruentes. Ó, essa diagonal AC foi dividida em duas partes, AM e MC. Essas duas partes têm que ter a mesma medida. Se a AM medir 10 centímetros, MC também vai medir 10 centímetros. A mesma coisa com a diagonal de cá, ó, DB. Dividiu aqui em duas partes, DM e MB.
Se DM medir 8 centímetros, MB também vai medir 8 centímetros, tá? As diagonais do vértice ao vértice oposto se encontram em um ponto médio e divide essas diagonais em duas partes iguais. Lados opostos congruentes, a outra propriedade. Os lados opostos são o quê? Congruentes. Então, esses lados que são paralelos têm a mesma medida. Ó, o lado AB, se ele medir 2 linhas, o DC também tem que medir 2 linhas. Se o lado AD medir 3 linhas, o BC também vai medir 3 linhas. Número, gente. Se o AB medir 8 centímetros, o DC também tem que medir 8 centímetros. Se o AD medir 6 centímetros, o BC também vai ter que medir 6 centímetros, tá? Lados opostos são o quê? Congruentes. O que significa congruentes? São iguais. Então, ó, 1, 2, 3, 4 propriedades. Lados opostos são paralelos, aqui, e são congruentes, mesma medida. Os ângulos consecutivos, um depois do outro, quando somados, são suplementares. Se eu somar A mais B, a soma dos dois tem que dar 180. Se eu somar B mais C, a soma dos dois tem que dar 180. Se somar C mais D, a soma dos dois tem que dar 180. E D mais A, 180. Consecutivos, a soma é suplementar. Sempre 180. Sempre 180, consecutivos aqui. No caso do paralelogramo. As diagonais se encontram no ponto médio, dividindo em duas partes iguais. Gente, tranquilo até aqui? Trapézio e paralelogramo? 2 quadriláteros já. Propriedades. Na hora de resolver exercícios, corre nessa página e cola nas propriedades para poder fazer, tá? Se não souber propriedades, não faz exercício de quadriláteros, não. Precisa decorar? Não, você tem aí uma tabela prontinha, tá? Mas com o passar do tempo, você já vai ficando mais sábio nas coisas. Você vai fazendo exercício, você acaba que vai gravando aí as propriedades de cada um. Depois do paralelogramo, nós temos o retângulo. Esse é bem simples, a gente já conhece, é mais usado no nosso dia a dia. Retângulo também é um quadrilátero, 4 lados iguais. O que vai aplicar aqui no retângulo, pessoal? Todas as propriedades do paralelogramo. Então, vamos analisar essa primeira aqui, ó. Lados opostos paralelos. Sim, ó. O lado AB é paralelo com esse DC. Não se cruzam. O lado AD é paralelo com esse BC. Ok? 2 lados paralelos. Consequentemente, esses lados paralelos, eles são opostos, ó, um de frente para o outro. Então, eles são o quê? Congruentes. Se aqui medir 8, aqui embaixo também tem que medir 8. Se aqui medir 7, aqui também tem que medir 7. Tá? Outra propriedade. Ângulos consecutivos são suplementares. O ângulo A mais o ângulo B são consecutivos. Ó, tá um do lado do outro. Então, a soma dos dois tem que dar 180. O ângulo B mais o ângulo C, consecutivos. Então, a soma dos dois, 180. São ângulos suplementares. O ângulo C com o ângulo D. Um do lado do outro, então a soma dos dois tem que dar 180. O último D com A são consecutivos, um do lado do outro, a soma dos dois tem que dar 180, são suplementares. Mais uma propriedade aqui que a gente viu. E depois, as diagonais se encontram em um ponto médio. O que que muda? Ó, nesse caso aqui do nosso... isso que muda. As diagonais do paralelogramo e as diagonais do retângulo mudam. As diagonais são congruentes. Vendo que aqui, ó, no paralelogramo, quando ele traçou a diagonal AC e traçou a diagonal DB, tem um ponto médio. As diagonais não têm a mesma medida aqui no paralelogramo, ó, mas o ponto médio divide uma diagonal só em duas partes iguais, ó. A diagonal AC, quando se cruzou com a diagonal DB, o ponto médio dividiu essa diagonal AC aqui, ó, em duas partes, AM e MC. Essas duas partes da mesma diagonal têm que ser iguais. A mesma coisa acontece aqui para a diagonal DB. Quando se cruzou, dividiu essa diagonal em duas partes, DM e MB. Essas duas partes da mesma diagonal têm que ser congruentes. Tá? Então, por exemplo, essa diagonal AC, se AM vale 8, MC também tem que valer 8.
Na diagonal DB, quando pôs o ponto médio, DM vale 7, MB também tem que valer 7, tá? Divide uma diagonal em duas partes iguais. Mas essa diagonal AC não é igual a essa DB. O que muda aqui para o nosso retângulo, tá? A diagonal AC tem a mesma medida que a diagonal BD. Tá? Dividiu em duas partes, no caso aqui, então vai ficar 4 partes iguais. Tá? As diagonais aqui são congruentes, são E iguais. se ela fosse diferente? Aí não seria retângulo, seria paralelogramo. Ah, ok. Tá? Outra observação do paralelogramo com retângulo. No retângulo, nós temos 4 ângulos de 90 graus, tá? Vai ser sempre 90 graus. Sempre 90. Por isso que também se aplica essa questão do ângulo consecutivo ser suplementar. Ótimo. Depois do retângulo, losango. Losango é como se fosse um balãozinho de festa junina, um quadrado meio diferente. Todas as propriedades do paralelogramo. Vamos analisar. Ó, lados opostos paralelos. Sim, ó, o lado oposto, gente, é um lado que está de frente para o outro. O lado AB é paralelo com esse lado DC. Mesmo que eu alongue esses lados, eles não vão se cruzar. O lado AD é paralelo com esse lado BC. Mesmo que eu alongue, eles não vão se cruzar. Se eles são paralelos, então eu tenho que os lados opostos são o quê? Congruentes. Só que aqui, ó, no losango, todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, aplica lados opostos congruentes, ó, porque esse lado BC vai ser igual ao lado AD. O lado AB vai ser igual ao lado DC. Então, por isso que fala que se aplica essa propriedade aqui, ó, de lados opostos congruentes. Mas no losango, todos os lados são iguais, tá? Então, eu tenho lados opostos, BC com AD, são paralelos, AB com DC, opostos e paralelos, não se cruzam, e a medida de todos os lados aqui do losango são iguais, tá? Se aqui medisse 8, aqui também teria que ser, aqui também, tá? Vou falando, oxe, meu Deus. Essa e dessa. Depois, ó, porque falou que todas as propriedades do paralelogramo. Ângulos consecutivos suplementares, tá? Também se aplica. O ângulo B é consecutivo ao ângulo C, então a soma dos dois tem que dar 180. O C mais o B também tem que dar 180, o D mais o A e o A mais o B. A mesma propriedade aqui do paralelogramo. E aqui muda também as diagonais. O que acontece aqui, ó? Ele fala, as diagonais são bissetrizes. O que significa bissetriz, pessoal? Alguém sabe? Aqui, ó, a diagonal AC, diagonal liga um vértice ao outro, ao oposto a ele. E a diagonal BD. Essa diagonal, quando elas se encontram, elas são perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Quando elas se encontram, formam ângulos de graus. Aqui, ó, 4 ângulos. No encontro delas tem 4 aberturas. Essas 4 aberturas aqui, ó, formam ângulos de 90 graus. Diagonais são bissetrizes. O que é bissetriz? Quem sabe o que é bissetriz? Sim, não, talvez. Nunca ouvi falar. Acho que eu já ouvi falar, mas... Nossa, Isso, pessoal. Divide o ângulo ao meio em duas partes iguais. Aí. Duas partes. Anota isso aí, gente. Duas, porque ele não vai trazer isso aqui mais não. Isso aqui já foi falado alguma vez na vida, então ele entende que você lembra e que você já sabe. Então, ó, essa bissetriz aqui, ó, AC,
Dividiu esse ângulo C aqui em duas partes iguais, ó. Essa primeira parte aqui se medir 8, essa de cá também tem que medir 8, tá? A mesma coisa aqui, ó. O ângulo C. Se aqui medir 8, aqui também tem que medir 8. Os ângulos opostos aqui, ó, são congruentes, tá? Vou notar isso também. Os ângulos opostos, aqui no losango, são iguais, ou seja, são congruentes. Iguais. Essa propriedade não veio aí ainda, mas pode anotar ela, tá? Ó, a diagonal AC dividiu o ângulo A em dois ângulos iguais. Se esse ângulo A fosse 60, parte de 30, outra de 30. A medida do ângulo A vai ser a mesma medida do ângulo C, tá? Aí a diagonal passou aqui e dividiu em duas partes iguais. Se o ângulo C fosse 60, essa parte aqui seria 30 e essa de cá 30. A mesma coisa acontece com a diagonal B. Divide em duas partes iguais. Então, sempre o... Se tiver... Como que a gente vai saber se vai ter... Ah, tá. Sempre vai ser... se tiver bissetrizes, vai ter os ângulos divididos. No losango, a diagonal é bissetriz. Nos outros, tá. Aí, paralelograma, sempre... não serve de bissetriz. No retângulo, a diagonal também não serve de bissetriz. O que acontece? Então, quando for um losango, aí, se for o ângulo 60, sempre vai ser dividido por 2, 30 dividido por 2, essas coisas? Sempre no losango, essa diagonal vai servir como bissetriz também, tá? Ó, no paralelogramo, a bissetriz, quando se cruza, é o ponto médio. Aí divide a mesma bissetriz em duas partes iguais. No retângulo, a bissetriz ABC e a bissetriz DB aqui, ó, as duas bissetrizes têm a mesma medida. E no losango, as diagonais aqui, perdão, aqui é diagonal, falei bissetriz, tá? Ó, a diagonal divide, uma diagonal só vai ser dividida em duas partes iguais. No retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida. E no losango, as diagonais aqui, quando se encontrarem, vão formar ângulos de 90 graus. E essas diagonais vão trabalhar como bissetrizes, tá? Ou seja, vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais, duas partes iguais. Então, se o ângulo B aqui for 80, exemplo, tá? 120. Se o ângulo B for 120, aqui tem que ser 60 e de cá 60. Esse ângulo D, pessoal, tem que ter a mesma medida do ângulo B. Se o ângulo B é 120, o D também vai ser o oposto, mesma medida. Então, se aqui for 60, aqui também tem que ser 60, tá? Alguém sabe quanto que tem que dar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 180? 180 é do triângulo. Quadrilátero. 360? 360, tá? Soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vai ser 360 graus, tá? Por quê, gente? Aqui, se a gente traçar só uma diagonal de cal, divide em dois triângulos, tá? 180, 180, por isso é 360. Soma dos ângulos internos do quadrilátero, 360. Então, trapézio, base menor, base maior. Ângulos relativos ao mesmo lado, ou seja, ângulo A e ângulo D, a soma dos dois tem que dar 180. Aqui não tem ângulo consecutivo, tá? São só os ângulos que estão do mesmo lado. O AD tem que dar 180 e o BC tem que dar 180. Paralelogramo, eu tenho os lados que são opostos, têm a mesma medida. Os ângulos consecutivos são suplementares, então A mais B 180, o B mais o C 180 e assim por diante. As diagonais, quando se cruzam em um ponto médio, cada diagonal vai ficar dividida em duas partes iguais, tá? Essas diagonais não são congruentes. No retângulo, eu tenho dois lados opostos que são congruentes, têm a mesma medida. Eu tenho ângulos suplementares, os ângulos consecutivos, um do lado do outro, a soma deles tem que dar 180. E as diagonais aqui
são congruentes, tá? A diagonal AC é igual à diagonal BD. E tenho no retângulo 4 ângulos internos de 90 graus. E o losango, eu tenho lados opostos, paralelos. Os 4 lados do losango têm a mesma medida. Os ângulos que são opostos, um de frente para o outro, também vão ter a mesma medida. E quando eu traço diagonal, e essas diagonais se cruzam, formam ângulos de 90 graus, então elas são perpendiculares. Aqui no losango, as diagonais trabalham como bissetrizes também, ou seja, divide o ângulo ao meio, divide o ângulo em 2 partes iguais. Dúvida até aqui, pessoal? Esse quadro pode ser consultado sempre que necessário, mas é importante que você entenda a interpretação e a compreensão dele, porque senão você vai ler e não vai entender nada. Aí não resolve. Dúvida até aqui? Não. Não? Tranquilo? Todo mundo está conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. Então vamos para o último quadrilátero que aparece aí, ó. 3, 4, são 5 quadriláteros aí. Quadriláteros mutáveis, quer dizer que são os mais utilizados. O quadrado, pessoal, ó, no quadrado também vai se aplicar, ó, vai aplicar todas as propriedades do retângulo. O que é as propriedades do retângulo? Os lados opostos são o quê? Paralelos, ou seja, eles não se cruzam. Então, o lado AD com o lado B. No quadrado, pessoal, todas as propriedades do losango também. Ó. Do retângulo, nós temos os lados paralelos. Ô, tia, uma pergunta. Oi. Mas sobre o quadrado, a reta DC com reta BC não vai se cruzar, não? AC com BC? Não, aqui é diagonal, né? Aqui. Não se cruzam os lados. Ó. O AB com BC não vai se cruzar. Nem o AD com BC. Ok. Era isso? Não, é porque eu pensei que se fosse a reta D e C, com a reta B e C, ela se cruzaria. Não, mas aí a gente, calma, tem que analisar a diagonal. Por enquanto, nós estamos falando só dos lados, tá? Ok. Os lados dos quadrados, ó, são paralelos. No quadrado, vai aplicar também, além das propriedades do retângulo, as propriedades do retângulo. No quadrado, vamos anotar aqui no cantinho. Nós temos lados paralelos, opostos paralelos. Para anotar aí, fica mais fácil a compreensão depois. Paralelos. Lados opostos são paralelos. Menina. Aí. Lados opostos são paralelos. Depois, o que mais que a gente tem no quadrado? Os lados são congruentes, todos os lados são congruentes, ou seja, são iguais. Aí é uma das propriedades do losango. Ó. Se esse lado aqui medir 10, esse aqui também vai medir 10, esse aqui também vai medir 10, esse aqui também vai medir 10. No quadrado, os 4 lados são iguais. Depois, nós temos aqui no quadrado que temos o quê? 4 ângulos internos de 90 graus. Tá? 4 ângulos internos de 90 graus. Depois, o que mais? Ó, lados congruentes, ângulos internos medindo 90. Diagonais. Essa diagonal AC, corrija essa cor. Aqui. Essa diagonal AC é igual a essa diagonal BD, tá? Então, se aqui, quando elas se encontram no ponto médio, também vão formar ângulo de 90 graus. E quando se encontram no ponto médio, divide em 2 partes a diagonal. Ó. A diagonal AC foi dividida em AM
e MC, que tem que ter a mesma medida. A diagonal DB foi dividida em DM e MB, que também vai ter a mesma medida, tá? As diagonais são congruentes. Diagonais congruentes, tá? E são o quê? Perpendiculares. O que é perpendiculares? Perpendiculares que quando as diagonais se cruzam aqui no ponto M, elas formam ângulos de 90 graus. E aqui no quadrado, as diagonais também servem de bissetriz, tá? A bissetriz que divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Os ângulos consecutivos também são suplementares, tá? Ângulo consecutivo. Aqui. Consecutivos são suplementares. A soma dos dois tem que dar 180. Ó, A mais B tem que dar 180. B mais C tem que dar 180. C mais B tem que dar 180. B mais A também tem que dar 180. Tá? E o que mais? Diagonais se encontram em ponto médio. Tá aqui, já falamos das diagonais que se encontram em ponto médio. As diagonais são congruentes. Tá aqui, as diagonais são iguais. Diagonal também vai ser de bissetriz. Temos 4 lados iguais, 4 ângulos iguais de 90 graus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no ângulo de 90 por quadrado. Não, acho que é isso. Tá? 4 lados iguais. Os opostos são paralelos. Temos 2 diagonais iguais. Essas diagonais servem como bissetriz, ou seja, divide esse ângulo em 2 partes iguais. Quando elas se encontram no ponto médio, formam um ângulo de 90 graus, então são perpendiculares. E temos 4 ângulos também de 90 graus. Então tá aí, o quadrado acho que é o mais fácil de observar. Tem 4 ângulos de 90, 4 lados iguais, quadrado. As diagonais são congruentes, igualzinho aqui no retângulo. No retângulo, as diagonais são congruentes. Qual é a diferença do retângulo para o quadrado? O tamanho? Não. Qual a diferença do retângulo para o quadrado? É a extensão dele? Não. Lados, pessoal, ó. No retângulo, só os lados opostos que têm a mesma medida, ó. Se esse lado aqui mede 10, aqui embaixo vai medir 10. Mas esse lado de cá vai ser diferente, ó. Se ele medir 8, aqui mede 8. Eu não tenho os 4 lados iguais. Eu tenho só os opostos que são iguais. Quadrado não, ó. Quadrado, eu tenho os 4 lados iguais, tá? Os dois têm 4 ângulos de 90. Mas no quadrado, os 4 lados são iguais. E também tem a diferença da bissetriz, ó. A bissetriz do retângulo, ela não forma ângulo de 90 quando elas se encontram. Então, ela também não serve como bissetriz, tá? No quadrado, as diagonais se encontram, formam ângulo de 90 e as diagonais servem como bissetriz. No retângulo, não. As diagonais são iguais, igual no quadrado, mas quando elas se encontram, elas não formam ângulo de 90, então elas não são bissetrizes também. Dúvida, pessoal, nessa parte? Não. De análise Não. aí? Depois dos quadriláteros, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele vem falar de área, tá? Ele traz as propriedades e vem falar de área. Eu vou falar aqui porque é bem rapidinho, porque é só fórmula, tá? Área. Hoje vai ser só explicação. Só. Gente, alguém sabe qual é a diferença de área para perímetro?
Perímetro é Área ao tu todo e a multiplica área. e perímetro tu soma. Sim, mas olha aqui, ó. O perímetro, pessoal, é só o contorno aqui, ó. Só o contorno, tá? Eu somo todos os lados, eu acho o perímetro. A área é esse espaço aqui dentro do perímetro, ó. Aqui dentro do contorno, tá? Como que eu faço para a área de quadrado? A gente acabou de ver que no quadrado, os lados são todos iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a 90 esse. graus. Não, estou falando de lados, não de ângulo. Tá aqui, ó, tem os 4 ângulos de 90 graus, ok. Mas isso não vai interferir para eu calcular a área. Tenho 4 lados iguais. Aqui mede L, aqui é L, aqui também é L, aqui é L. Como que eu calculo a área de quadrado? Alguém lembra? Pega os 4 lados. Não, se eu somar os 4 lados, eu estou fazendo perímetro. Perímetro é o contorno. Eu quero esse espaço dentro do contorno, ó, essa superfície aqui. Como que eu acho o valor, o tamanho desse espaço aqui dentro do perímetro? Chama o espaço dentro de X? Não. Eu não lembro. Lado vezes lado, tá? É como se fosse base vezes altura, tá? Então, lado ao quadrado. Por exemplo, eu tenho aqui um quadrado que tem 5 centímetros de lado. Como que eu acharia a área dele? Lado vezes lado? 5 vezes 5 vezes 5. 4. 5 vezes 5, porque 2. todos os lados são iguais. Então, 5 vezes 5. Ou pode aparecer, tem assim também, ó, 5 ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui que a área desse quadrado aqui, ó, essa parte dentro do perímetro, dentro do contorno, mede 25 centímetros quadrados, tá? Sempre que for área, a unidade de medida vai ter elevado ao quadrado, porque, ó, aqui é 5 centímetros, aqui é 5 centímetros. Eu estou multiplicando duas unidades de mesma medida, centímetros vezes centímetros.